no versículo, se não me engano, no versículo 11, tá? Gênesis capítulo 3, se não me engano, a gente parou no versículo 11. E, se eu não me engano, foi, na verdade, irmãos, acho que foi até o versículo 7. Quando, felizmente, Adão e Eva desobedeceram à ordenança de Deus. E eu achei interessante, amados, que Eva, ela comeu um fruto proibido. Parece que, até então, aparentemente, os sintomas não tinham se manifestado para ela. Mas quando Adão comeu, então, os olhos de ambos se abriram. Eles perceberam ali que estavam nus. Então, eles cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Então, primeira, ainda eles não tinham sido, eu comentei que eles ainda não tinham sido expulsos do jardim, a terra ainda não tinha sido amaldiçoada, mas a partir do momento que eles pecaram, já houve uma transformação interna deles que, de uma certa forma, os impossibilitaram de aproveitar já as dádivas ali do Senhor. Porque a condenação de Deus já estava pairando sobre a cabeça deles. Eles sentiram essa vergonha um do outro e tentaram resolver essa vergonha, essa culpa na força deles, não por Deus, mas na força deles. Escolheram lá folhas de figueira para se cobrirem, né? Então, os esforços, simplesmente esforços humanos, irmãos, sem a ajuda de Deus, sem um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão, para lidar com os nossos pecados, com as nossas culpas, são inúteis. Né? Como essa tentativa de Adão e Eva aqui, de tentarem se cobrir ali, sem a ajuda de Deus. Né? E a gente vai ver que vai tirar outras lições aqui, tá bom, amados? Então, eu vou pedir aqui para a Neuza ler para a gente, se for possível. Tá? Neuza, se for possível, você poderia ler para a gente do versículo 8 até o versículo 14? Você poderia ler para a gente, Neuza? Do versículo 8 ao 14, se for possível. Boa noite, irmã Milene, que está entrando agora. Do 8, né? A gente tinha 14. parado no 10. Sim, a gente parou no... não me lembro. Eu acho que... né? Você marcou, né? Você marcou, que bom, então. Então vamos dar uma retomada. Então vamos dar uma retomada, então, do 8 ao 14. Obrigado por você ter marcado aí, viu? Deixa eu ver onde está o meu 8. Me esqueci. 8, achei 8. Em seguida, eles ouviram o nosso Senhor Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor chamou o homem: onde está você? O homem respondeu: ouvi seus passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e me escondi. O Senhor Deus continuou: e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. O Senhor Deus disse para a mulher: o que você fez? O que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. O meu vai até aí.
Ótimo, Nilson. Muito obrigado, viu? Ótimo, muito obrigado. Então, a Bíblia fala aqui, amados, no versículo 8, quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim. Então você vê, né, que antes da queda havia uma comunhão tão próxima dos seres humanos com o Senhor, o Criador, que Deus ele caminhava ali, né, no universo criado. Estava presente mesmo no universo criado, andando ali. E fala aqui no jardim pela viração do dia. Na tradução da Neuza, na brisa, né? Da manhã, assim, algo assim. Agora é interessante, amados, que os judeus, a meia-noite dos judeus seria nossas 6 horas da tarde. A gente hoje, se não me engano, é dia 8. Dia 8, né, amor? Dia 8. A partir de meia-noite é dia 9. Tá? Para os judeus, não. Dia 8, quando der 6 da tarde, é dia 9. Tá? Então parece que no finalzinho do dia, né, pelo menos aqui, pela viração do dia, Deus ele foi ali andar no jardim. Tá? Alguns intérpretes eles entendem que era algo comum, assim, né? A gente não tem outras referências, mas parece que Deus está andando aqui na virada do dia. Parece que Deus, claro, o Senhor ele pode acompanhar tudo e está em todos os lugares. Mas essa presença do Senhor, assim, ali, diante deles, assim, poderem contemplar Deus, que tire Deus assim, mais de perto, assim, da presença física de Deus, parece que Deus escolheu uma hora do dia para estar ali com ele. Né? Interessante isso, amado. Eu acho isso muito interessante. Claro, Deus podia estar em todo momento, não é? Mas mostra, assim, se esses intérpretes estão certos, né? Isso mostra uma regularidade, assim, na comunhão que Deus tinha aqui com a humanidade, até para dar a oportunidade do ser humano agir ali, né? Deu o livre-arbítrio, a liberdade para fazer as coisas boas, trabalhar, e sentir até saudade de Deus. Vai estar chegando aquele momento que o nosso Pai Eterno vai estar aqui com a gente. Mas o pecado inverte as coisas. Isso é uma lição que a gente tem aqui desde o início da Bíblia, amados. Aquilo que era para ser motivo de alegria, o pecado não permite que a gente usufrua. Ou seja, aquela presença que traria alegria para a humanidade, né? Agora que estava em pecado, eles ficaram com medo. Foi o que Adão respondeu para Deus. Né? Porque, que andava no jardim pela viração do dia, versículo 8, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, vi a tua voz no jardim. Estava nu, tive medo e me escondi. Estava nu, tive medo e me escondi. O que significa estar nu? Se está nu, irmãos, está em pecado. Tá? Estar nu significa o quê? Estou em pecado. Como a gente consegue entender isso? Quando a gente, lá em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia fala lá, em Apocalipse capítulo 19, quando os salvos do Senhor são redimidos, né? E lá em capítulo 19, versículo 8, fala o seguinte, que Deus, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a Bíblia está falando que o linho finíssimo, essa vestimenta dada por Deus, linho finíssimo, ele representa o quê? Os atos de justiça, ou seja, aqueles atos que são feitos conforme a vontade do Senhor. Eu não tinha preparado essa passagem, mas tem uma palavra lá na igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17, uma igreja que estava na religiosidade, mas não tinha uma comunhão verdadeira com Deus.
Ou seja, eles se escondiam numa religiosidade, mas na sua prática diária eles desrespeitavam os mandamentos do Senhor. Eles não tinham um convívio diário com Deus de obediência. Não é? E Deus ele confronta essa igreja dizendo o seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então a Bíblia fala assim que Deus ele tem o poder de manifestar a nudez, assim, o estado pecaminoso de uma pessoa, se ela não busca um verdadeiro arrependimento. Né? Encontrar vestidos e não nus, exato. Então aqui é justamente isso aqui, ó. Pelo quê? Pelo fogo, obediência, irmão. A Bíblia fala, Jesus ele fala que se você não está disposto a carregar a cruz de Cristo, porque abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso ego pecaminoso, exige um esforço, uma dedicação, um sacrifício. Quando a gente faz isso em Deus, busca isso como nosso maior propósito de vida, o Senhor nos cobre. Ele perdoa os nossos pecados. Mas quando a pessoa se esconde numa religiosidade e não quer se realmente se converter, o Senhor ele coloca que ele vai expor a vergonha, né? Da tua nudez. Né? Mas o Senhor diz aqui no versículo 19, eu repreendo, disciplino a quanto amo. Tá? É interessante essa passagem, dialoga, né, amados? Dialoga de perto com a passagem lá de Gênesis. Vamos voltar para lá. Irmãos, geralmente, quando as crianças são pequenas, eu já falei muitas vezes isso, outros irmãos também, e o pai ou a mãe saem um pouco, quando o pai volta, é motivo de alegria. É motivo de alegria. Agora, quando o pai chega ou a mãe chega e a criança se esconde, e na criança isso é muito instintivo, amados. Tá? A criança isso é muito instintivo. A criança se esconde, pode ter certeza que ela aprontou algo. Mas isso não muda muito, sabe, irmãos? Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a tendência da gente, a gente não se arrepende, pode estar sendo dominado. Porque o ser humano ele tem a capacidade, a triste capacidade, infelizmente, a triste capacidade de mentir. Mas ele não consegue mentir para si mesmo, por mais que ele tente se racionalizar, ou mentir para Deus. Então, mesmo que a pessoa não perceba, quando a pessoa ela está sob o domínio da culpa e não confessou o seu pecado, não se arrependeu diante de Deus, a tendência é se afastar das coisas do Senhor. Né? E geralmente a atitude dessa pessoa, é fazer como Adão aqui. É não confessar o seu pecado, mas tentar projetar sua culpa para outros. Isso só piora o estado. Porque, como a gente já comentou em aulas passadas, uma pessoa que está pecado, ela não tem força para se arrepender sozinha. Ela tem que buscar essa força do Senhor. Porque só um homem justo se arrepende. O justo não se justifica, o justo se arrepende. Ele confessa o erro, se arrepende. Por que é importante a gente confessar o nosso pecado para Deus? Porque a partir do momento que a gente confessa, né, corajosamente o nosso pecado para Deus, a gente está assumindo que aquilo é errado. Que aquilo realmente, né, não é bom para a nossa vida. Agora, quando a gente racionaliza, irmãos, é como um câncer que fica ali instalado. A pessoa tem que maquiar, mas aquilo ali vai crescendo, destruindo a vida da pessoa. Né? Então, quando a pessoa ela não confessa o seu pecado, não busca a força de Deus para largá-lo, a tendência é justamente isso. Tudo que lembre a Deus, tudo que lembre a palavra, tudo que é luz, confronta a pessoa e causa sofrimento. E a pessoa foge. Mas é como uma pessoa que
que foge do médico, irmãos. A tendência é a situação piorar. Né? Por mais que seja vergonhoso ser examinado, né, pela luz de Cristo, tem que se dispor a colocar ali e buscar o perdão de Deus. A Bíblia mesmo fala que não há um justo, nem sequer, porque todos pecaram e carecem de Deus. Então a gente tem que procurar, a partir desse exemplo aqui, uma atitude diferente, amados. Sem querer fugir de Deus, assumindo nossos pecados, aceitando a correção que vem do Senhor, né? Correção que vem do Senhor, e se colocando na presença dele, para que ele nos cure, para que ele nos santifique. Agora a gente vai ver que Adão ele teve uma atitude diversa. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sim, irmãos, mas isso aqui se chama o quê? A convocação de Deus. Enquanto o ser humano sempre está tentando fugir de Deus, do Senhor, o Senhor está convocando. Se apresente diante de mim. E Deus quer nos salvar, amados. Deus quer nos santificar. Mas quanto mais um homem foge de Deus, pior a situação. Pior a situação. Então Deus convoca Adão ali na presença dele. Né? E versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me vesti. Então, assim, ó, são vergonha, medo, culpa, são sintomas do pecado, amados. São sintomas do pecado. E esses sintomas do pecado, eles nos fazem o quê? Fugir do Criador, fugir do nosso Pai eterno. Isso nos priva da felicidade da vida. Atrapalha a nossa vida. Amados, dizem, né, que a caminhada do Egito até a Terra Prometida era coisa de alguns dias. Mas porque o pecado estava agindo no povo, essa caminhada durou 40 anos. O pecado atrapalha a nossa vida. A gente tem que entender isso. Por isso que a gente tem que buscar a ajuda do Senhor para a gente ir se santificando, buscando o perdão dele e nos submetendo à autoridade do Senhor. Né? Tem um preço nisso. Mas, como a gente já comentou outras vezes, pesado mesmo é o nosso pecado. O que nos atrapalha mesmo, amado, é o nosso pecado. Né? E se o nosso pecado simplesmente afetasse a nós mesmos, só nós, talvez não fosse tão funesto assim. Agora a gente vai ver que toda a criação vai sofrer por causa desse pecado de Adão e Eva. E como nós somos seres sociais, nós vivemos em rede, né? O nosso eu, ele afeta muitas pessoas. E o inverso é verdadeiro também. Quando o Senhor nos ajuda a praticar o bem para a honra e glória dele, muitas outras pessoas são abençoadas também. Agora, aqui a Bíblia fala, né, no versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei e não comesses? Outra vez, irmãos, Deus já sabia de tudo? Mas por que Deus ele está questionando aqui Adão? Porque o Senhor está dando a oportunidade para que Adão confessasse o seu pecado. Assumisse o seu erro. Você vê que Deus aqui, mesmo sabendo de tudo, Deus já não vai condenando Adão. Deus já não vai dando a sentença. Porque a gente vai ver isso ao longo da história da Bíblia. Quando o ser humano ele confessa o seu pecado verdadeiramente para Deus, o Senhor ele se compadece do ser humano. Ele ajuda o ser humano a largar daquele pecado. Tá? Irmãos, a graça serve para perdoar o pecado cometido e nos libertar desse pecado, dessa tendência a pecar. Mas para isso a gente tem que confessar destemidamente a nossa culpa. Assumir o nosso erro. Isso é mal, Senhor. Eu mereço o teu castigo, eu mereço a tua punição. Tem misericórdia de mim, me liberta desse mal, Senhor. Só que é por isso que Deus está questionando Adão. Como você sabe que você está nu, Adão? Por acaso você comeu a árvore que eu falei para você não comer?
Sim, Senhor. Eu falei contra ti. Te desrespeitei. E olha só, agora eu sou merecedor do castigo. Olha o que aconteceu comigo, Senhor. O Senhor que foi tão bom comigo. Tantas coisas maravilhosas. Eu me deixei levar pelo engano e pequei contra o Senhor. Foi isso que Adão falou? Tem misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor é minha maior herança. O Senhor é a fonte da minha existência. O Senhor é tudo para mim, mas eu não dei o devido valor. O Senhor não merecia isso. Foi isso que Adão falou? Não, olha só que Adão fez aqui, ó. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, nós devemos entender, amados, que nós, seres humanos, somos seres morais. Isso significa que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Né? Mas a tendência do ser humano, quando ele escolhe o mal e vê as consequências do seu erro, geralmente ele não assume. Né? Então, se você não assume o seu erro, existe um efeito colateral. Você acaba se tornando um joguete das circunstâncias. Você abre mão do seu poder também. Entende? Do poder que Deus te deu. E é bom você ser joguete, amados. É bom você ser controlado por, por, por várias contingências da vida. Isso é horrível, porque você deixa de ser um ser moral e apenas se torna um objeto. A sua vida está nas mãos de outros. A sua felicidade está nas mãos de outros. A tua saúde, a tua segurança está nas mãos de outros ou de algo. Só tem alguém, amados, que realmente tem que ter o poder sobre nós. Deus. Irmão Ricardo, mas a gente não tem que se submeter às autoridades, a gente não tem que se submeter às lideranças, não é? Se elas não entram em confronto com Deus. Sim, mas por amor a Deus. É porque eu me submeto a Deus que eu me submeto às autoridades instituídas. E Deus sabe o que é melhor para mim. Mas eu tenho um poder. Deus me deu um poder de decisão. Eu tenho a possibilidade de escolher o que é bom para mim. A gente já leu aquela passagem em Deuteronômio, né? Capítulo 30, versículo 19. Que é isso que eu te coloquei. Né? A vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. A vontade de Deus é que escolha o que é melhor. Mas o ser humano, às vezes, ele quer pagar para ver, quer se colocar, achar mais sabido do que Deus, e escolhe o que é errado. Aí, quando quebra a cara, vem as consequências do seu erro, ao invés de assumir, não, eu escolhi isso, eu sou responsável por isso, agora tem que pagar o preço. E aprender com aquilo, agora eu vi que é errado, agora na próxima vez, se Deus me der uma nova chance, apesar de eu ter atrapalhado a minha vida, eu vou escolher algo diferente. Não, a pessoa projeta a culpa para os outros. E quando ela projeta a culpa para os outros, ela não tem um aprendizado. Ela não se conscientiza do seu poder. E ela se torna um joguete. Joguete das circunstâncias, joguete das suas próprias emoções, joguete dos espíritos malignos, porque a Bíblia fala que nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra espíritos e potestades nesse mundo tenebroso. Então a pessoa se torna joguetes, né? de tudo isso. E acaba se privando da felicidade. E qual o maior cúmulo, irmãos? Dessa projeção, dessa falta de coragem para assumir o poder pessoal que Deus te deu. Chega ao cúmulo de culpar o próprio Deus. Porque olha que Adão fala aqui, ó. A mulher que me deste por esposa, ela me deu e comi. Então, Adão estava insinuando aqui que a culpa é de Deus. Foi a mulher que você me deu. É como se ele estivesse falando assim, ó, veio com defeito de fabricação. Mas, amados,
Lá no versículo 18 do capítulo 2, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, compatível. Foi uma dádiva que Deus deu. Mas quando a gente não usa bem as dádivas que Deus nos deu, mas a gente perverte as dádivas que Deus nos deu, né, elas acabam se tornando até fonte de sofrimento. A gente tem que entender, amados, que até os bens, eles exigem responsabilidade da nossa parte. Os bens que Deus nos deu exigem um cuidado da nossa parte, um zelo da nossa parte. Eva estava sozinha ali. Ela teve uma responsabilidade. Sim, a gente vai ver que Deus vai também arguir Eva aqui. Ela também era um ser moral. Tá? Mas Adão, onde estava Adão? Onde estava Adão quando a serpente teve essa conversa com Eva? Cadê a orientação de Adão ali, ó? Mulher, não fica andando perto daquela árvore, não. Então, se a gente for andar lá, vamos tomar uns certos cuidados. Né? Porque Adão não tinha que dizer lá para o Deus, porque Adão já não fez uma cerca ali? Ou então chamando a Eva para estar mais com ele, ó, vamos lá, vamos fazer esse trabalho comigo. Ou até mesmo quando chegou a esse ponto de Eva já ter comido. Não, mulher, o que você fez foi errado. Ah, não, mas eu vou ser... Ó, vamos buscar a ajuda do Senhor. Vamos buscar a ajuda do Senhor. Você pecou. Está errado. Você está errada. Buscar a ajuda do Senhor. Eu não quero te perder. Você é bênção para mim. Você falhou. Então, ó, vamos falar com Deus sobre essa serpente aí, ó. Ele me deu toda a autoridade. Ele me deu toda a autoridade aqui pra gente. Que história dessa serpente aí, ó. Está desencaminhando, está contrariando a palavra do nosso Deus. Vamos falar com Deus para ver o que está acontecendo aí. Para punir a serpente. Deus me deu toda a autoridade aqui no jardim, eu zero. Tem alguma coisa errada aqui nesse jardim. O que Adão ia fazer? Se ele agisse dessa forma, ele ia botar Satanás para correr da fora do jardim. Porque ele ia pedir ajuda do Senhor. Do Senhor. Então, amados, o que atrapalha a nossa vida não é o homem nem a mulher, é o pecado. O pecado que atrapalha a nossa caminhada de existência. E quando outros pecam, nós temos a tendência a sermos provocados a pecar também. E a coisa mais difícil na vida é justamente isso. A gente não ser contaminado pela doença dos outros, mas ser usado por Deus para ajudar as outras pessoas, se elas aceitarem o tratamento, né, a serem curadas. Né, serem curadas. Mas exigir cuidado na nossa parte também. Da mesma forma que uma pessoa que vai tratar uma pessoa lá, naquela época da pandemia, lá que não tinha vacina, coronavírus, usava toda aquela paramentação. Não é algo tão simples. Mas Adão falhou. E apesar de Eva ter pecado, se Adão tivesse zelado pela sua esposa, Deus ele não deu não fez uma pegadinha com Adão. Ele poderia ter sido muito abençoado pela companhia de Eva se ele tivesse usufruído da forma certa dessa companhia. Pedindo a orientação de Deus para usufruir melhor dessa companhia. Se Deus ele aparecer ali na virada do dia, por que não conversar ali com o Senhor? O que você acha que é melhor para a gente aqui? Como a gente deve agir? Ou seja, sabe aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal? O que o Senhor nos aconselha ali para a gente não correr o perigo de pecar ali? O Senhor falou de crescer e multiplicar-vos. E quando ouvir nossos filhos, como a gente faz para protegê-los dali? A gente não quer a morte entrando aqui no jardim. Mas parece que estavam tão levados ali pelos prazeres ali, que esqueceram de buscar esse maior prazer que é na orientação de Deus. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, amados. Porque se você começa a questionar os planos de Deus, você está colocando que Deus errou, não você. Então, por estar sofrendo, tem motivo, tem certas situações
que nós não somos os culpados, a gente vive em sociedade. Às vezes há erros dos outros que nos afetam. Mas é como Deus ensinou para o povo de Israel quando foi lá para a Babilônia, pela boca de Jeremias. No meio da provação, lute pelo bem da cidade do Senhor, porque a paz dela vai ser a paz de vocês. Então, se a situação está difícil, a gente não vai piorar. E a gente só não piora quando a gente tenta fazer aquilo que Deus nos pede, por mais que seja difícil, amados. Por mais que seja difícil. Né? Agora, olha só o que fala lá em Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 9 e 10. Isaías capítulo 45, versículo 9 e 10, diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: porque dás à luz? Então, quando as pessoas pecam, a pessoa acha que não existe uma lei eterna. As pessoas acham muitas vezes que a realidade de Deus não se impõe. Aí elas vão e desobedecem deliberadamente os mandamentos do Senhor. Aí vem as consequências. Começa a sofrer os seus erros. Aí o que costuma fazer? Colocar a culpa em Deus. Ah, porque eu vim para esse mundo. Ah, então coloca a culpa no pai, na mãe. E tomar vergonha na cara e assumir seus erros. A gente veio no mundo decaído, sim. Mas Deus, ele dá, ele não permite provação que não fosse humana. Ou seja, sua provação, sua tribulação não é sobrenatural. É humana. E Deus, ele dá capacidade para você. Te deu essa promessa. Você tem a possibilidade de escolher coisas boas para você. E mesmo quando vê as coisas ruins, Deus também te dá a possibilidade, né, de escolher a coisa boa diante daquelas situações. Agora, culpar a Deus, amados, abrir mão do nosso poder, da nossa responsabilidade, só piora a situação. O melhor é assumir. Eu errei em tomar essa decisão e agora estou sofrendo por isso. Agora não adianta mais chorar o leite derramado. O que vai ser daqui para frente? O que eu posso fazer para não ficar cometendo mais esses erros? E para isso a gente precisa da orientação do Senhor. E é claro, amados, que a orientação de Deus, antigamente, né? O Senhor estava em comunhão, era muito mais fácil. Bom, hoje em dia, há momentos da nossa vida que a orientação de Deus parece que não vem tão fácil. Quando está no meio de um vendaval, do turbilhão, irmãos, as coisas ficam difíceis de distinguir. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não ser precipitados. Orar muito, ter paciência. Às vezes as pessoas pensam que paciência é algo passivo. Não é paciência, amados. Não é passividade. É um ato de domínio próprio, decisão. Não é que você não vai decidir. Não é que você não vai fazer algo. Mas você vai querer fazer algo de acordo com a vontade de Deus. E está pronto para pagar o preço que demanda disso. Porque decisões que agradam ao Senhor também têm um preço. Mas até que você tenha essa clareza, você tem que parar, refletir, pensar, respirar, orar. E quando você tem clareza do que tem que fazer, já viu na palavra o que tem que fazer, não é? Você busca a força de Deus para fazer com coragem. Bom? Porque a gente tem que entender justamente isso. Houve uma quebra, amados. Houve uma quebra. O pecado entrou no mundo. Houve uma desconexão. Agora, graças ao sangue de Jesus, a gente pode conseguir essa comunhão com o Senhor, mas ainda assim a gente está neste mundo. Existe essa luta. Então a gente tem que buscar muito empenho a orientação de Deus. Pedir a força do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Enquanto não vem essa clareza, não tomar atitude precipitada. Eu vou agir conforme a orientação de Deus. De orientação de Deus. E a proteção do Senhor. É nisso aí que a gente exercita a nossa fé. Complicou, né, amados? Complicou porque o pecado entrou no mundo. Mas a gente vê aqui, né? Nessa lição aqui. Adão aqui, né? Ele colocou a culpa, insinuou que a culpa era de Deus. A mulher que me deste. Então, amados, Deus, ele criou muitas coisas. E ele não erra. Tá bom? O que atrapalha é o pecado. Se a gente se esforçar para
para obedecer a Deus, aqui nunca vai ser o céu, porque esse mundo já está destinado à destruição. Mas também não vai ser essa tragédia toda. O que atrapalha é o pecado. Enquanto isso, é combater o bom combate, amados. É não esquecer que nós não estamos sozinhos. E se falhamos, se pecamos, volta para Deus. É melhor do que se entregar. É melhor. Volta-se para Deus. Assuma seu erro. Né? Assuma seu erro. Aproveita a chance que Deus te deu. Conserte seus caminhos. Você vai ver que a vida não é essa tragédia toda. Porque Cristo veio para nos dar essa chance. A gente tem que entender que o inimigo de nossas almas, em João capítulo 8 fala que ele é homicida desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio. O que isso significa? Desde o princípio quanto? Porque antes, a partir do momento que Deus criou a humanidade, ele passou a invejar a humanidade e quis destruí-la. Você acha que o inimigo mudou? Ele quer nos destruir. Ele quer acabar com a nossa felicidade. E a gente vamos cooperar com ele nesse sentido? Não, a gente tem que confiar no Senhor. Buscar o socorro do Senhor. Como Davi pedia aquele socorro de Deus quando ele estava sendo perseguido. E aquele que pecou, aquele que falhou, aquele que prejudicou sua vida também. Peraí, eu já estou indo longe demais. Esse estilo de vida está sendo disfuncional. Está destruindo a minha vida. Está acabando comigo. Está fazendo só pagar mico. Não. Eu sei quem está por trás disso. É o inimigo da minha alma. Ele é homicida. Ele quer me destruir. Quer levar um monte comigo. Não. Já entendi. Eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou me lançar aos pés do meu Deus. Eu vou pedir o socorro do Senhor. Eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. Não. Fazer como aquele filho pródigo, amados. Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Aceita-me como um dos seus trabalhos. Tem misericórdia de mim. Irmãos, a gente não pode ser sócio daquele que quer nos destruir. Buscar a ajuda do Senhor. Versículo 12. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? A mulher respondeu à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Né? Eu comi. Então você vê que Deus ele questiona a Eva também. Tá? Deus questiona a Eva também. Porque ela é um ser moral. Agora é interessante, né? Que Adão, ele não fala que a mulher me enganou. Pelo que eu percebi aqui, ele não falou. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Adão não está falando aqui que ele foi enganado. Tá? Que ele tomou algo achando que ele fez consciente. Agora, Eva, ela teve uma responsabilidade aqui de ter dado ibope, dado tempo, né, a alguém que já estava falando algo que ela sabia que era contrário ao que Deus queria. E por causa disso ela foi seduzida. Aqui está outra lição para a gente, amados. Se você sabe que é contrário à vontade de Deus, então para que você fica dando ibope? Então para que você fica dando tempo? Então para que você fica dando trela? Na minha cabeça é bem feita. A hora que eu quiser sair, eu saio. Amados, o homem sábio, ele sabe ele se conhece e conhece o inimigo. Você não é um ser celestial. Você ainda não foi restaurado, transformado completamente. Você tem que ter, da mesma forma que lá na autoescola existe a direção defensiva, tem que manter os certos cuidados para se algo der errado, você saber como reagir. Você também tem que manter uma distância segura do pecado. Você tem que escolher. Tem que ser educado com todo mundo. Você tem que conviver bem. Mas você também tem que saber escolher bem suas amizades.
as influências. E quando eu falo influências, irmãos, não é só de amizade, pessoal, mas o que você assiste, o que você escuta, o que você vê, as séries que você assiste, os livros que você lê, a, a, os programas que você assiste, tá? Tem coisas que não tem como fugir. O pai está criando um filho ou uma filha dentro de casa. Quando é menor de idade, o pai é responsável pelo filho ou filha. Né? Se começa alguns deles começam a dar problema, não tem como fugir. Vai ter que estar ali, vai ter que disciplinar, vai ter um certo desgaste. Nem sempre dá para você mudar de emprego, porque não existe emprego perfeito. Você vai estar numa empresa, com as pessoas, você vai ter que conviver. Mas conviver é uma coisa. Agora, amizade, te deixar influenciar, na escola também. Então tem coisas que dá para você fugir, tem coisas que não dá. As coisas que não dá para fugir, é buscar força em Deus para resistir e vencer. Agora, nas coisas que dá para fugir, para que você fica dando trela? Para que você fica dando sopa, como diz o ditado, né? Dando sorte pro azar? Então a gente tem que entender isso, amados. E Eva já era para ter ligado o alerta, ó. Esse caminho não é bom. Ele falou uma coisa diferente do que Deus me falou. Desculpa aí, tá? Fala que nem vendedor. Desculpa, mas ó, licença aí, eu tenho que procurar meu marido, tá? Ele tá precisando da minha ajuda. Ô, Adão, deixa eu contar um negócio pra você. É estranho aquela serpente, hein? É estranho, hein? Olha a criatura de Deus, mas me jogou, falou mal do nosso papai do céu. É mesmo, é? Deixa eu lá ver. Vamos falar com Deus? E descobri lá que a serpente estava sob influência de Satanás. Satanás ia ser colocado para longe do jardim. Acabou o problema. Então, você é mulher. Assim, você tem que entender isso também. Você é mulher e você é homem. Para de dar trela, para de dar sopa, para de dar sorte pro azar, né? Chance pro azar, né? Então, saiba que tem coisa que não dá pra você mandar, tem coisa que dá. Você tá ali, ó, passando lá no. Tá passando. Às vezes você vai escolher um assunto lá que é listo, vai uma pesquisa na internet, no YouTube. Aí quando você tá passando um negócio lá, aparece alguma sugestão ali que você sabe que contra a palavra de Deus, para que você vai ficar se alimentando com isso? Usa o seu poder pessoal, sabe? Corta o. Muda de canal, muda de. Muda de livro, corta essa. Bloqueia tais números. Tem que saber. Tem que saber escolher o que é bom para você. Porque às vezes você pode se envolver de tal forma que você não vai conseguir sair. Isso não serve só para ela, serve para todos nós, tá, irmãos? Tá a lição. Porque às vezes tem pessoas que realmente, elas pecaram, não intencionalmente, assim, ó, eu quis pecar, mas porque foi enganado, né? Porém, é algo semelhante por exemplo, ao uso de bebidas alcoólicas. Tem país, irmãos, que a pessoa, ela comete algo errado sobre o uso de drogas ou de álcool, a pena é maior. Por quê? Porque ela sabia que tomando aquilo ela ia perder o domínio próprio, e mesmo sabendo desse perigo, ela escolheu é, é, tomar aquilo. E aconteceu o que aconteceu. Ela não sabia disso. Né? Ela não sabia disso aqui. Ela era inocente. Faltou um pouco da ajuda do homem aqui. Faltou um pouco de ajuda do homem. É nesse sentido que eu entendo lá, segundo, 1 Timóteo, né? Que a mulher foi enganada pela serpente. Então, assim, tem coisas que a gente precisa do olho da nossa mulher, irmão, da ajuda da nossa mulher.
Mas tem coisas que a gente precisa da ajuda, né? As mulheres precisam da ajuda do seu marido, né? Agora, quando já que a gente sabe que a minha esposa precisa de mim e a minha esposa e eu preciso da minha esposa, o que a minha esposa tem que fazer? Ela procurar se santificar, afiar a ferramenta, assim, por assim dizer, para me ajudar quando eu sou preciso. E a mesma coisa, eu tenho que procurar me santificar, buscar o auxílio do Senhor, a fortificação do Senhor, para quando a minha esposa precisar de mim, eu ajudar ela. Ó, amor, cai fora disso. Isso é errado. Ó, não tá vendo não? Presta atenção. Observa. Toma cuidado. Irmãos, a gente precisa disso. Irmãos em Cristo também. Quão bom é quando a gente tem irmãos em Cristo, amigos, né? Que quando vê que a gente não tá equivocado, ó, Ricardo, isso aí não é bom não, hein? Isso é contra a palavra de Deus. E você tem que ser esse amigo também. Pô, se converte coisas vãs, se volta para Deus. Bom amigo é esse, amados. Quer saber qual é o nosso melhor amigo? E faz isso? O Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Não é convencer dos pecados como Satanás aqui, que seduziu Eva para pecar. Não, ele nos convence do pecado para mostrar assim, ó, nos convence que aquilo é ruim, que aquilo é imprestável, que aquilo é perigoso, e portanto tem que sair disso. O Espírito Santo fala assim, sai disso aí, camarada, porque isso é mal para a sua vida. Agora, quando você abre mão desse amigo, você perdeu essa proteção. Você vai se prejudicar e prejudicar outros. Entende? Então, faltou isso para Eva aqui. Tá? Um grande amigo, um grande companheiro. Não abra mão da responsabilidade dela. Ela falhou. Ela falhou ali, ficar dando trela. Falhou e falhou feio. Não é? Falhou e falhou feio. Agora é interessante, irmãos, que Deus ele chama a serpente. Ele chama a serpente ali, de onde iniciou, né? Esse efeito dominó. E parte da serpente depois ele vai trazendo, né, a punição em ordem também. Vai vir a punição para a serpente, para a mulher, para o homem. Primeiro, Deus ele chamou Adão, que Adão era o responsável, era o cabeça. Ele foi lá, não confessou o seu pecado, mas projetou a culpa. Né? Mulher também, ela falou que foi enganada, mas também, ó, mas é serpente. Antes ela tivesse falado isso antes de sempre pecar, né? A serpente está falando as coisas ali estranhas, Senhor. Agora Deus vai chamar a serpente. Isso é interessante. Isso é interessante. Isso mostra ali que no jardim, não posso falar dos outros animais, mas pelo menos a serpente, ela tinha um certo nível de decisão, sim. Porque ela é responsabilizada moralmente aqui. Isso se perdeu, amados. Ela de certa forma, ela recaiu a um estado apenas de animal, como a gente vê hoje. Interessante isso, porque os anjos, quem são os anjos, irmãos? São seres espirituais que não têm corpo. Os anjos são seres espirituais inteligentes que não têm corpo. Os anjos são seres espirituais, mas que não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm um espírito eterno. E o ser humano, ele tem espírito eterno e tem um corpo. Ele unifica essas duas esferas. Tá bom? Eu não posso falar com mais detalhes acerca disso, mas pelo menos, por esse trecho aqui, pelo menos acerca da serpente que fala ali no versículo 1, que era o animal mais sagaz que todos os animais selváticos, ele tinha uma certa inteligência. Mas a inteligência era para ser para a honra e glória de Deus. Mas ela foi seduzida pelo diabo. E a gente comentou lá, foi naquelas referências, Ezequiel 28, do 14 ao 16. Então, Deus trata a serpente como um ser moral. E pune. Fala o seguinte aqui, ó. Então o Senhor disse à serpente, versículo 14, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos.
e o és entre todos os animais selvagens. Interessante, ó. A Bíblia sempre deixa bem claro que Deus criou animais domésticos. Já desde o início existiam animais domésticos. Que animais domésticos? Animais que estariam mais próximos dos seres humanos. Desde o início já foi assim, amados. Havia animais que eles eram mais próximos aos seres humanos, mais complementares aos seres humanos. E outros nem tanto. Mas sobre todos o homem tinha uma certa autoridade. Tá? Ele tinha uma certa autoridade. Mas Deus ele fala que já começa aqui entre todos os animais. Então é de se supor, como Deus ele começa citando já de primeiro aqui os animais domésticos, é de se supor que a serpente no início ela fosse um animal doméstico. Ou seja, ela estava mais próxima do ser humano. Mais próxima do ser humano, para quê? Para ser uma bênção para o ser humano. Para ser uma bênção para o ser humano. Tá? Não era tão. Não, você lembra que Adão não encontrou uma companheira compatível? Ela nunca pode, uma serpente, qualquer animal doméstico, irmãos, pode suplantar, não é, o relacionamento de homem e mulher quando as duas partes estão em Deus. As duas partes estão em Deus. Não tem como suplantar. Tem como suplantar quando há um pecado. Quando há um pecado, um cachorro às vezes é melhor do que o ser humano, irmãos. Quando há pecado. Porque o cachorro, muitas vezes, é leal. Quantas histórias a gente vê aí que morre o dono e o cachorro vai lá visitar o túmulo lá, onde o dono foi enterrado lá todo dia. Não é? Então, às vezes um cachorro é muitas vezes mais leal. Isso, não é? Quando não está um pecado no meio. Porque a gente vê, Deus abençoa os animais, mas o ser humano nunca pode ser colocado no mesmo nível dos animais. O ser humano é maior do que os animais, melhor do que os animais. Não é? Agora, nunca, mas parece que a serpente ali era um animal doméstico. E tinha um certo nível de inteligência para abençoar o homem. Para ter uma certa amizade com o homem. Então, tinha um nível certo de liberdade. Mas parece que a serpente usou essa liberdade e se deixou enganar também pelo diabo. E isso trouxe consequências para os seus descendentes. Ela caiu a um nível de alimaria. Como a gente vê aqui, ó, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Irmãos, comerá pó no sentido que, como ela vai se arrastar, ela vai engolir pó sem querer. A gente sabe que o alimento da cobra ela é carnívora. Bom, ela caça rato. Foi interessante, né? A águia, ave de rapina, elas são as predadoras das cobras, né? Um animal dos ares. A águia não teme cobra, irmãos. Vai lá com as garras dela lá e detona a cobra. Tá? Então, a cobra, ela, não é que ela se alimenta. Deus aqui não está falando assim que ela vai se alimentar de pó. Ela vai comer pó no sentido de castigo, assim, de humilhação. Como ela vai se arrastar pelo chão, ela vai estar engolindo aquela língua bifurcada, né? Dúbia. Por isso que diz que mentirosa, uma pessoa mentirosa, ela lembra a serpente. Porque se você ver aqueles desenhos de serpente lá, tem aquela fenda na língua da cobrinha, né? Língua dúbia, língua de serpente, né? Língua dúbia, mentirosa, né? Então tá ali se arrastando, tá engolindo pó sem querer. Foi humilhada por quê? Porque pecou. Aí fala aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, amados, tem certas promessas. Eu não acredito que o livro de Gênesis é um livro simbólico, como o livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, lá deixa claro que tem muitos símbolos lá. Muitos símbolos. Tá? E tem algumas traduções de alguns símbolos. Aqui não, é uma narrativa. Eu acredito que aconteceu isso aqui literalmente. Literalmente. Porém, tem certos cumprimentos na Bíblia
que tem um aspecto material, circunstancial daquela esfera, mas também fala de uma realidade eterna e muito mais profunda. Então, há um cumprimento dessa palavra aqui, no sentido mais básico. As serpentes e a raça humana, elas têm uma certa inimizade. O ser humano, ao invés de ser zelador das serpentes, às vezes se tornou um predador das serpentes. E você não pode lidar com a serpente de qualquer jeito. Há uma inimizade. E a serpente quer atacar o calcanhar, veneno ali, e o ser humano que puder, ele pisa na cabeça e mata. Fala com a serpente mesmo. Claro, à medida que as pessoas vão ganhando mais sabedoria, entendimento, né? Ela vai procurando proteger o ecossistema, tem um papel no ecossistema as cobras. Tá? Mas isso vem graças ao que? A misericórdia de Deus. O sangue de Cristo que não permitiu que esse mundo já fosse destruído. Isso faz com que o ser humano volte, de uma certa forma, esse papel de zelador. Mas quando o ser humano quer ser esse papel de zelador, deixando Deus de lado, amados, só vai dar ruim. Só vai dar ruim. Achando que os animais estão no mesmo patamar do ser humano. Não está no mesmo patamar. O ser humano é maior, melhor do ser humano. Então ele tem que tratar bem do ecossistema, porque o ser humano depende do ecossistema. Mas todo o ecossistema é para a honra e glória de Deus. Tá? Então há uma inimizade ali. Teve daqui para diante, se a cobra, se a serpente era um auxiliar de Adão, era um animal doméstico, passou a ser inimiga. As cobras. Porém, aqui tem uma verdade assim, para quem estava dominando a cobra ali na hora. Satanás. A gente vê uma promessa ali, alguns intérpretes acreditam que isso aqui é uma profecia falando de Jesus que venceria Satanás na cruz. É interessante isso aqui, porque faz inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Geralmente na Bíblia coloca os descendentes por meio do pai, assim, na genealogia, a gente vai ver que tem Gênesis. Agora, Jesus, por mais que estava ali citado José, ele não teve pai humano, biológico humano, um pai, ele teve mãe. Então, Jesus, ele é semente, não do homem, ele é semente do Espírito Santo e semente da mulher. Jesus, ele não teve pai humano biológico. Só assim, claro, lá é Adão, porque a Eva é descendente de Adão, mas humanamente falando, Jesus ele é semente. Ele é semente da mulher. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é muito bonito. Jesus é semente da mulher. E Jesus venceu Satanás na cruz e ressuscitou. Isso mostra, amados, que Deus ele não odeia as mulheres. Bom, a Bíblia não é machista nem feminista. Tá? A Bíblia é de Cristo, é do Senhor. Bom, Deus, o que faz mal não é o homem nem a mulher, é o pecado. Deus, tanto o homem como a mulher, manifestam a santidade de Deus. Ele só não manifesta quando se rebelam contra o Senhor. Mas se Deus tivesse um ódio pelas mulheres por causa dessa queda aqui, ele não teria escolhido Maria para dar a luz a Jesus. Deus simplesmente poderia se transformar em homem assim como um milagre do nada aparecer aqui. Mas Deus fez questão que viesse de uma mulher, sem a participação de um esperma masculino. Só ali do óvulo de Eva ali, ó. Deus fez aquela gestação pelo poder do Espírito Santo. Eu acho isso muito bonito. É como se Deus, de Maria. É como se Deus quisesse, como se Deus falasse, agora a humanidade vai te dar o troco. Por meio do meu filho. Mas vai vir de uma semente de mulher. E a gente vai ver mais para frente, irmãos, Eva orando a Deus. Mesmo longe do jardim. Eva pensando em Deus. Porque, amado, se tem pessoas que mais sofreram aqui, é Adão e Eva, sabe por quê? Porque a gente já nasce no mundo, irmãos. A gente já convive com... A gente sofre, mas já convive com o mal, sabe? Criancinha, quando nasce, irmão, às vezes vai pra UTI, é correria, é de injeção, é furo pra cá, furo pra lá.
a gente se fere e tal. Tem algumas alegrias, mas a gente sofre muito. Agora a queda que Adão e Eva tiveram foi muito grande, amados. Foi muito grande. Eles provaram coisas que a gente nunca provou. De repente, vão lidar com um universo hostil, violento, cheio de doença. E a gente vai ver Eva, apesar dessas doenças, buscando o Senhor. Né? Então, eu creio que Deus amou muito Eva também. E tem que tomar cuidado de fazer, Eva está condenada ao inferno. Adão está condenado ao inferno. Isso depende, irmãos, da devoção que eles demonstraram depois. Porque apesar do erro deles, se eles assumiram as consequências do pecado deles, mas na força que eles tinham, eles tentaram servir ao Senhor depois, eles sofreram nessa vida. Mas o sangue de Cristo purifica o pecado deles também. A gente pode encontrar eles lá na glória lá. É claro que eles têm vergonha do que aconteceu. Mas você também não tem vergonha dos seus pecados? Você também não tem vergonha de quanto seus pecados já prejudicou sua vida e a vida de outros? Mas se você se converteu e confessou esse pecado, você não assume as consequências do seu erro e você tenta fazer diferente? Só piora se você não tenta fazer diferente. Só piora se você ainda reproduz isso. Agora, quando a pessoa assume as consequências do seu erro e não tenta piorar, mas tenta largar aquele pecado e seguir os caminhos do Senhor, às vezes aquelas consequências estão ali, irmãos. Mas Deus, a Bíblia fala que Ele não permite que a gente usufrua todas as consequências do nosso pecado, não. Ele é misericordioso conosco. E Ele vai nos santificando. A gente tem esperança da vida eterna. Amados, já deu nosso tempo. Eu queria correr aqui, sabe? Queria correr aqui, mas são assuntos muito profundos, não dá para correr assim. Tá? Esses primeiros capítulos da Bíblia são um dos mais importantes. Tem muitos mistérios aqui, muitos ensinamentos para a gente. Está ali na origem, no começo. Então, não deu para correr, tá bom, irmãos? Então, eu agradeço a paciência de vocês. No próximo estudo, a gente começa a partir do versículo 16, tá? Eu vou até marcar aqui, Neuza, 16. Vou fazer uma setinha aqui na minha Bíblia, tá? Ok? Obrigado pela paciência. Então, vamos para os pedidos de oração, amados? Alguém teria algum pedido de oração?